para sempre seja louvado. Hoje nas leituras nós temos a oportunidade de valorizarmos cada vez mais o matrimônio e a família, mas também aprendemos a cuidar. Valorizar é também cuidar daquilo que Deus instituiu. O matrimônio, como nós vimos desde o início, aqui desde Gênesis, depois Jesus tenta mais uma vez retomar esse projeto que Deus deixou a Adão e Eva para a nossa geração de toda a humanidade. Porque nós, ao longo de todos os tempos, os relacionamentos estão sempre em crise, como é normal, como é próprio o relacionamento entre seres humanos, mas nós somos chamados a se purificar no amor de Deus. No fundo, as leituras querem nos apontar, já dando um grande passo para nós, que a relação do matrimônio, ou incluindo aqui a relação familiar, ela é bem vivida de maneira saudável quando há uma terceira pessoa, que é Deus. E essa terceira pessoa, que é o próprio Deus, está desde o início da união entre homem e mulher. Quando nós escutamos aqui a primeira leitura, na verdade é chamado a solidão original, como diz São João Paulo II, em que Adão está só. E Deus diz, não é bom que Adão fique só. Ou seja, nós necessitamos de relacionamentos com os outros. Embora aqui Jesus está falando, Deus está falando, aqui Deus Pai está falando de uma relação de proximidade, de união matrimonial, mas também podemos alargar para aquilo que nós chamamos de relações saudáveis com as mulheres ou com os homens. Pode ser que nós não vamos contrair um matrimônio, pode ser que nós não sejamos chamados ao matrimônio, mas também o padre, a freira, aqueles que são consagrados a Deus, são chamados a ter boas relações saudáveis com aqueles que também são homens e mulheres que nos são colocados. Então não nos isolemos. No fundo, a solidão que está falando aqui, o próprio Deus apontando, é para que nós não nos sintamos isolados. A solidão existe em qualquer vocação, mas aqui em questão é o isolamento, chamado de nós não nos relacionarmos de maneira saudável um com os outros. Mas aqui há uma ação de Deus chamado para nós, em que o próprio Deus cria então Eva e atrai Eva a Adão, isto é chamada a atração da mulher para o homem. Ou seja, Deus também escolhe ali a pessoa com quem Eva deve se relacionar, mas há também a liberdade humana. Deus atrai, Deus aponta um caminho, chama essa vocação, como alguns somos chamados à vocação matrimônio, mas depois há o papel de Adão, que é a liberdade, reconhecer que Eva então é uma escolhida de Deus para ele, que é o que nós orientamos dentro do matrimônio, que as pessoas se sintam livres para escolher, mas escolhendo também mediante um discernimento, mediante a oração, mediante a escolher o que Deus também gostaria que fosse bom para a nossa vida e para a nossa felicidade, como aquela pessoa que foi colocada diante de nós. E aqui então precisamos sempre amadurecer as nossas escolhas, e sobretudo aqueles que se preparam dentro do namoro ou dentro dos seus relacionamentos, para que então esteja a ação de Deus. A ação de Deus é nós querermos também dar tempo às coisas, para que Deus nos mostre então o momento certo de então se relacionar com aquela pessoa. E daqui para nós, depois o próprio Deus completa, e quem une o homem e a mulher é o próprio Deus. Deus une o homem e a mulher, isto é, o Senhor nos concede uma graça para os casados e para aqueles que se relacionam de maneira saudável, uma graça especial para viverem juntos. Humanamente, parece impossível viverem 50 anos, 60 anos, mas pela graça de Deus, um esforço humano sim, mas contando com uma graça de Deus. Então aqui para nós esse princípio, que a vocação ao matrimônio era um dom, ela não é uma imposição, ela não é só uma escolha humana, não é só uma instituição humana, é um dom de Deus.
e que nós somos chamados, e muitos são chamados, e devem escolher livremente e saber entender se a sua vocação é essa para a sua felicidade e para também o seu crescimento. E assim, o próprio Jesus mostra para nós uma pergunta colocada aqui pelos fariseus. Os fariseus tentam aqui provar Jesus sobre se é permitido o divórcio. E aqui precisamos entrar no contexto. Na época de Jesus, havia uma discussão entre os fariseus em duas correntes que se colocavam que o divórcio deveria acontecer simplesmente se o homem não gostasse de alguma atitude da mulher, ou até o excesso, ou até dizendo, só se acontecesse algo grave, então havia os limites, havia como que um critério, uma regra colocada de maneira muito pessoal, e não havia um critério objetivo. Então cada um poderia também entender, o homem poderia julgar, segundo a lei colocada por Moisés, o que não agradava ao homem, então ele poderia despedir a sua mulher e contrair um novo matrimônio. Mas Jesus coloca aqui que o divórcio, quando entra, talvez nós precisamos sempre observar caso a caso. Jesus não está dizendo para nós que o matrimônio não passará por crises, que há possibilidade sim do divórcio, mas não deve ser a primeira possibilidade, deve ser a última saída, deve ser a última solução. O que deve se buscar é sempre o caminho da unidade, da fidelidade, trabalhar mais no positivo do que no negativo. No fundo, Jesus não está condenando se alguma situação chega às feridas do divórcio, porque acreditamos que a maioria das pessoas não se casam esperando um divórcio. Se casam para buscarem a felicidade, se casam para constituírem família, se casam para o bem também da sua própria pessoa, junto com o outro, mas pode ser que alguém tenha a mentalidade de casar para ver se vai dar certo. Então Jesus está alertando a nós para que as relações, sobretudo do matrimônio e a escolha, não caia na mentalidade do divórcio, de aceitar tudo como se fosse normal. Sim, há uma possibilidade. Jesus não condena, repito, porque pode ser que em alguns casos limites sejam necessários para o bem dos dois, até pela saúde, até pela boa convivência de uma família. Mas que nós preservemos o positivo, preservemos a fidelidade, preservemos a paciência, preservemos o amor uns para com os outros, e vencer a cultura do chamado interesse pessoal e também chamado daquela cultura do ganhar e o perder. O interesse pessoal é quando nós pensamos só no que é bom para nós, no que é bom para o eu, e não pensamos no nós. Enquanto Jesus está dizendo, vocês serão uma só carne, serão unidos por Deus. Então, se são uma só carne, unidos por Deus, são chamados então a entregar-se e doarem uns aos outros, aprendendo a caminhar com as dificuldades ou com a limitação do outro que acontece em cada tempo, em cada hora. Mas o segundo passo, que é um dos passos chamado da paciência, e se faz no diálogo, é compreender os outros, compreender quem é a pessoa que se relaciona com aquele que está casado. E nem sempre nós nos damos a conhecer, ou se dá a conhecer dentro do matrimônio. E aqui é o chamado para que nós tornemos o matrimônio algo também de um crescimento pessoal de um para com o outro. Não imaginemos que o outro não tem direito de errar, que o outro não tem direito de também ter aí as suas limitações, as suas dificuldades, mas que aprendendo a lidar com a dificuldade um dos outros, crescerão juntos e crescerão, sobretudo, na atenção do que Deus também ajuda um ao outro a viverem unidos no amor que Deus concedeu. No fundo, Jesus está dizendo para nós que o matrimônio não é uma limitação nossa colocada com critérios somente aparentes, somente da própria vontade, mas também de um exercício prático, de um exercício de um amor diário, de um exercício também de sacrifício, de um exercício que é colocado no dia a dia, numa compreensão lenta de cada momento que vamos passando. E depois o Senhor nos fala justamente de uma atenção muito especial para que dentro da nossa família, o matrimônio,
gere também felicidade para os filhos. Isto é, quem cuida bem do matrimônio também gerará felicidade para os seus filhos. Jesus aponta para nós um caminho que o cuidado de uma família não pode ser deixado de lado, mas que a beleza da nossa família deve ser guardada. E para isso, lembremos de alguns princípios da nossa família que não podem faltar: a oração, o perdão, o ir à igreja. Esses 3 pontos, a oração, o perdão e ir à igreja, pode nos ajudar em tantos pontos para que nós façamos da igreja um caminho também onde nós nos fortalecemos para a nossa família. Nós falamos hoje muito sobre o matrimônio, mas é para que cada um de nós cresça e juntos valorizemos aqueles que são casados, para que não nos deixemos nos acostumar com aquilo que é chamado a separação. E se alguém se separou, continue o seu caminho. Deus quer a nossa felicidade. Não coloquemos peso nos outros. Fracassar no matrimônio não é algo fácil. Recomeçar também não é algo fácil. Mas Deus não coloca dificuldade para que nós possamos recomeçar, dar os próximos passos, recomeçar a nossa vida e aprender com Ele a bem vivermos unidos no amor. Que assim seja. Amém. Tudo certo.